quam incomprehensibilia et admirabile vie eius. Oh, quão incompreensíveis e admiráveis os mistérios de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento? Prezadas religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós, depois de termos celebrado os principais mistérios da vida de Jesus, da salvação dos homens, dessa relação entre Deus e nós, dessa relação da misericórdia de Deus e da nossa mediocridade, da nossa maldade, do nosso pecado, depois de termos atravessado todos os mistérios da salvação da humanidade, agora, no tempo da igreja, no tempo depois de Pentecostes, a igreja quer, através da liturgia, nos ensinar do começo. Quer nos ensinar o mais elementar. E aí começa com a sua primeira lição no principal mistério da nossa fé. Já dizia o primeiro catecismo da doutrina cristã. O mistério da Santíssima Trindade. Unidade e Trindade divina. Encarnação, paixão e morte de nosso Senhor. E esse mistério está bem expresso também no sinal mais elementar do cristão, o sinal da cruz. Todas as vezes, portanto, que nós fazemos o sinal da cruz, nós confessamos a nossa fé na Trindade de Deus. Na unidade e na Trindade de Deus. Confessamos a nossa fé na Santíssima Trindade. Esse é precisamente o mistério que hoje nós celebramos. Tudo isso está resumido para nós no sinal da cruz. Mas, diz para nós São Paulo, e ele ajuda hoje o pregador, quão incompreensíveis, quão insondáveis são os mistérios de Deus. Não tenhamos aqui grandes pretensões. Nós não sairemos compreendendo a Santíssima Trindade. Compreendere do latim, significa abarcar, possuir, colocar dentro da nossa inteligência todo um conceito. E, meus amados irmãos e irmãs, quando se trata de Deus, isso é impossível para nós. Deus é, de fato, muito maior do que nós. Mas se nós não podemos compreender, podemos ao menos contemplar. E certamente devemos confessar a nossa fé na Santíssima Trindade. Porque esse mistério nos foi revelado pelo próprio Jesus. E Jesus deu as credenciais da sua credibilidade. Nós podemos confiar nele porque ele nos apresentou tantos milagres que confessam, que testemunham a sua divindade. Certa vez, um arcebispo americano, muito profícuo, muito didático nos seus ensinamentos, enquanto ainda era sacerdote, dava uma catequese sobre precisamente esse mesmo tema. E conta ele, não é? Uma das senhorinhas que estavam lá presentes levantou a mão para dizer para ele, querendo elogiá-lo, não é? Certamente por causa da sua capacidade de transmitir conhecimento, queria fazer a ele um elogio. E aquela senhorinha disse para ele assim: Reverendo Padre, no começo dessa aula, o senhor disse para nós que falaria de um verdadeiro mistério. Mas tudo foi tão bem explicado, tudo tão bem exposto, que nós podemos compreender a sua aula, compreender tal mistério. E ele, já se defendendo, retrucou para ela, respondeu para ela: Minha senhora, então eu não expliquei direito. Assim é que nós não poderemos entender, de fato, o mistério da Santíssima Trindade, mas podemos contemplar. E dando o assentimento da nossa razão, confessar com fé, todas as vezes que nós fizermos o sinal da cruz, esse sagrado mistério. Assim é que nós podemos dizer que Deus, Pai, Ele pensa, e o pensamento é uma atividade espiritual. Ele, o Espírito perfeitíssimo, conta para nós também o catecismo, pensa e pensa eternamente e gera um conceito. Seu conceito é verdade, e essa verdade é tão perfeita que é uma pessoa, o Filho. O Pai, então, gera o Filho eternamente. E esses são um na sua natureza divina. Os dois
se amam, e então esse amor brota tão perfeito que também gera uma pessoa, também gera não, dos dois, não é? Procedem o Divino Espírito Santo. Assim é o mistério de Deus. Nós podemos não compreender, mas podemos talvez contemplar esse mistério olhando para nós mesmos. Nós dizemos: Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E à medida que nós olhamos para nós, também nós encontramos em nós pistas do mesmo Deus. Se nós pudéssemos arrancar do nosso peito o nosso coração por um momento e pudéssemos olhar para ele, nós veríamos ali 3 grandes aspirações. A aspiração de vida plena. Quem é que não quer viver eternamente? Essa é a busca, essa é a sanha do mundo, de procurar saúde, saúde, saúde a qualquer preço, para poder viver mais, para poder viver bem, para não ter incômodo nenhum. Nós procuramos vida, e vida plena. Na segunda aspiração que nós temos, é uma aspiração ao conhecimento. Conhecimento e, finalmente, a verdade. É por isso que nós, muitas vezes, nos rendemos a pequenos dispositivos que nos mostram novidades, 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 porque nós queremos conhecer, conhecer e conhecer a todo momento. Nós estamos em busca da verdade. Essa é uma grande aspiração do nosso coração. E também uma terceira, talvez essa possa ser mais clara para nós, mais mensurável. Nós temos a aspiração de amor verdadeiro. Amor, nós buscamos amor e muitas vezes nas nossas cabeçadas nós nos frustramos com o amor que recebemos, porque procuramos naquilo que é imperfeito um amor perfeito. Mas, meus amados irmãos, nós podemos dizer, nós não temos aqui vida plena, nossa vida está para terminar, nós já nascemos com prazo de validade, nós não conhecemos a verdade em toda a sua profundidade, porque não somos oniscientes como Deus, não sabemos de todas as coisas. E amor, certamente, nós o sabemos. Aqui não o teremos perfeitamente. Será que nós estamos destinados a viver uma vida frustrada, sem alcançarmos o fim dessas nossas tão grandes aspirações, tão boas aspirações, para dizer a verdade? Evidente que não. Seria o mesmo que nós disséssemos que temos olhos, mas não para enxergar, não para ver a luz. Nossas aspirações mais profundas não estão destinadas a permanecerem frustradas. Se nós queremos vida pura, devemos procurar a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, por quem todas as coisas foram criadas, por quem todas as coisas foram feitas. Verdade, sem sombra de qualquer defeito, é a própria pessoa do Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus, a palavra que se fez carne, o verdadeiro caminho, a verdade. Se nós queremos amor, amor perfeito, buscamos o Espírito Santo, o amor comunicado, que é comunicado do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, e que é comunicado para nós e para a nossa santificação. Essa é a santificação. E o Filho, porque é gerado, tem justamente esse nome, porque vem do Pai, mas vem eternamente. Os dois são um e eternos. Como que nós podemos dizer tal coisa? Como nós podemos entender tal coisa? Nós podemos fazer uma analogia com também uma outra historinha. Joãozinho voltava da sua catequese, era o primeiro dia de aula no catecismo da igreja, e voltando para casa, encontrou com seu pai, que era muito incrédulo, acreditava muito menos do que ele, até fomentava que o menino fosse à catequese. Quantos casos talvez nós vemos assim? E encontrando com seu pai, o seu pai logo lhe perguntou: e aí, meu filho, o que você aprendeu lá na catequese, no catecismo? E Joãozinho respondeu para ele: ah, pai, hoje nós aprendemos o principal mistério da fé cristã, unidade e trindade divina, encarnação, paixão e morte de nosso Senhor Jesus. Esse foi o tema da nossa alma. Deus é verdadeiramente uno e trino, unidade de natureza, trindade de pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são 3 deuses, um só Deus em 3 pessoas realmente distintas. O Pai gera, portanto, o Filho, mas eles são
igualmente eternos. E o pai logo respondeu para ele: Ah, meu filho, mas não seja tão ingênuo. Por exemplo, eu sou seu pai, você é meu filho, e eu sou muito anterior a você. Eu venho muito antes de você. E aí o menino respondeu para o pai, cheio de ternura, com verdadeiro respeito, mas com convicção: Negativo, papai. O senhor só passou a ser pai quando eu passei a ser filho. Essa é a maneira também de nós entendermos a Santíssima Trindade, Pai e Filho, igualmente eternos. E o Espírito Santo, o amor entre os dois, que é comunicado a nós, para a nossa salvação e para a nossa santificação. É assim, então, meus amados irmãos, que o Pai gera o Filho. Mas o Pai gera o Filho, os dois se contemplam e os dois, evidentemente, na eternidade, se amam. E desse amor e nessa contemplação de um pelo outro, brota um amor tão forte, tão verdadeiro, que daí procede uma nova pessoa. Mais ou menos como nós podemos dizer de duas pessoas que se amam. Duas pessoas que se amam podem falar daquele amor e podem dizer daquele amor como um vínculo que existe realmente fora delas. E é por isso que elas podem falar desse vínculo em terceira pessoa. O nosso amor. Assim também em Deus. Esse vínculo de amor entre pai e filho é uma nova pessoa. Mas não pode ser expresso por uma nova palavra, mas tanto por um suspiro de amor, um suspiro santo. É o Espírito Santo. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. O mistério que hoje nós contemplamos, que nós confessamos, mas certamente nós não podemos entender. Se nós não podemos entender, por que é então que nós confessamos? Porque foi o próprio Jesus quem nos revelou esse tão grande mistério. Oh, quão incompreensíveis são os mistérios de Deus, quão insondáveis os seus caminhos. Oh, como incompreensibile assunto. Iuditia eius, diz para nós São Paulo. Nosso Senhor, que veio a esse mundo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio para nós para nos ensinar todas as coisas, para nos ensinar a verdade. Mas ele não pregou uma nova religião, não veio falar de um novo Deus. Ele pregou precisamente o Deus de Israel. E o Deus de Israel é aquele que nós lemos, nós escutamos na leitura do livro do Deuteronômio. Ouvi, Israel, o Senhor vosso Deus é um só. Um só é o vosso Deus. Portanto, nosso Senhor não veio pregar um novo Deus, mas confessou o Deus de Israel. Mas, ao mesmo tempo, nosso Senhor falava e agia na própria pessoa de Deus. Nosso Senhor até mesmo reclamou autoridade sobre a lei de Deus. E quem pode fazê-lo, senão o próprio Deus? Ouvistes o que foi dito na lei? Eu, porém, vos digo. Nosso Senhor reclamou autoridade sobre a própria lei. Mais do que isso, nosso Senhor agia sobre a própria natureza das coisas. Nosso Senhor, fazendo os seus milagres, mostrava o seu poder verdadeiramente divino. Nosso Senhor, por exemplo, transformou água em vinho. Nosso Senhor andava sobre as águas. Nosso Senhor curava os enfermos, fez tantos cegos enxergarem, surdos ouvirem, leprosos ficarem curados. Nosso Senhor multiplicou os pães. Nosso Senhor ressuscitou algumas pessoas dos mortos. Nosso Senhor ressuscitou dos mortos. Nosso Senhor que mostrou o seu poder sobre a própria natureza, sobre a vida e sobre a morte. E ainda além, nosso Senhor nos exigiu um amor acima de todas as coisas. Se vós não me amardes mais do que ao vosso pai e à vossa mãe, não sois dignos de mim. Nosso Senhor exigiu um amor acima das coisas mais preciosas que nós temos nesse mundo. Quem pode fazê-lo, senão o próprio Deus? Nosso Senhor até perdoou os pecados que são ofensas contra Deus. Quem pode fazê-lo, senão Deus? Então, nosso Senhor veio confessar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus que é um só. Confessou que vinha do Pai, que Ele e o Pai eram um. Mas nosso Senhor ainda prometeu o Espírito Santo Paráclito. Eu e o Pai, que somos um, vos enviaremos o Espírito Santo. E o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas.
nós escutamos hoje no Evangelho. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Unidade e trindade divina. Eis o mistério tão elementar da nossa fé. O mistério de Deus, de um Deus em três pessoas realmente distintas. Oh, como incompreensível assunto, iudiciaios. Oh, quão incompreensíveis e insondáveis são os mistérios de Deus. Não podemos compreender, podemos contemplar e dar o assentimento da nossa fé à palavra de Jesus, que nos pregou a Santíssima Trindade e que quis revelar para nós esse tão grande mistério da intimidade da vida do próprio Deus. Quão incompreensíveis, quão insondáveis, quão majestosos são os mistérios de Deus. Tanto é que o verdadeiro apóstolo São Paulo vai mostrar a sua admiração. Oh, quão admiráveis são as palavras do apóstolo. Quão admiráveis são verdadeiramente os mistérios de Deus. Mas, meus amados irmãos, qual que é a consequência prática dessa pregação do padre hoje? O que eu vou sair aqui da igreja e vou poder aplicar na minha vida, se nem entendendo a Santíssima Trindade, eu vou. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, a profundidade da nossa fé. E se nós entendemos, nós amamos. Não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Precisamos nos aprofundar nos mistérios do nosso Deus. Precisamos assim confessá-lo. E nós o fazemos todas as vezes que nós realizamos o santo mistério, o santo sinal da cruz. Um sinal tão elementar da nossa fé. Um sinal onde nós confessamos que Deus, Todo-Poderoso, enviou ao abismo da condição humana o seu Filho para sofrer e morrer por nós. E que para, no Espírito Santo, reunir de leste a oeste todo o povo de Deus na santidade da vida eterna no céu. Que nós compreendamos, que nós não compreendamos, mas que nós contemplemos, que nós mergulhemos nesse mistério. E assim nós possamos amar a Deus com todo o nosso coração, retribuir com amor o amor que Ele tem por nós. Nós devemos pedir à Santíssima Virgem Maria, hoje, 31 de maio, dia de Nossa Senhora Rainha, Rainha do céu e da terra, Nossa Senhora, o sacrário da Santíssima Trindade. Precisamos pedir para ela, que ela, como enviou o anjo de Portugal a ensinar às crianças aquela tão bela oração que as preparava para receberem Nosso Senhor na Sagrada Comunhão, que ela também nos venha, ela mesma, nos ensinar essa oração, para nos preparar para a comunhão dessa Santa Missa, para nos preparar para o mistério que nós vamos celebrar tão majestosamente na festa de Corpus Christi, nessa semana, está logo aí. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. Peço-vos a minha conversão, a nossa conversão, a conversão do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,